Você sabia que o Papa João Paulo II defendeu o contato entre encarnados e desencarnados? E Deuteronômios está errado, então? O que está por trás desta proibição do contato com os espíritos? E a Bíblia? Bom, pessoal, ela é uma coletânea de psicografias e contatos com os espíritos. Acredite! Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, hoje aqui nesse vídeo nós vamos tratar então desse assunto que envolve os ataques, que o espiritismo sofre das religiões tradicionais ou de muitas religiões tradicionais. Mas nós vamos entender também que quando o assunto é compreendido de forma espiritual e nem tanto de forma material, quando dogmas obscuros que sustentam a igreja não se tornam tão importantes, então nós conseguimos compreender que Deus é um só e que ninguém, pastor, padre ou médium, está em condições de julgar e muito menos condenar, determinar penas futuras a quem quer que seja. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, nós vamos começar aqui então o nosso vídeo fazendo uma reflexão. Vocês já notaram que a Igreja Católica deixou de atacar tanto o espiritismo e deixou também de excomungar os espíritas, algo que era muito, mas muito frequente mesmo até meados do século passado. E é interessante, pessoal, a gente notar isso. Como que a instituição religiosa mais tradicional do planeta está começando a entender, que Deus é um só, os caminhos até Ele é que são diferentes. E nós vemos isso nos centros espíritas, a quantidade muito grande de católicos que lá vão todos os dias em busca de ajuda, em busca de auxílio, e muitos vão também para ajudar. Olha só que bonito. Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma frase dita pelo Papa João Paulo II no dia 2 de novembro de 1983, perante 20 mil pessoas na Basílica de São Pedro. Ele disse o seguinte, veja: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois, na realidade, a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Essa frase, pessoal, foi dita quando ele dava uma entrevista ao teólogo, o padre Gino Concetti, que era irmão da Ordem dos Franciscanos Menores e um dos teólogos mais conceituados do Vaticano. Veja só o que o padre Gino Concetti disse sobre esse assunto, sobre a comunicação com os espíritos. Os contatos com o mais além são possíveis, e aquele que dialoga com o mundo dos mortos não comete pecado se o faz sob inspiração da fé. Deus permite aos nossos caros mortos que vivem na dimensão ultraterrestre enviar mensagens para nos guiar em certos momentos de nossa vida. Bom, mas então nós vamos aqui, a partir de agora, falar sobre Deuteronômio, que é o argumento mais usado, mais utilizado por quem ataca o espiritismo e por quem vem aqui no canal nos condenar ao fogo eterno, porque isso acontece com muita frequência. Há algumas versões da Bíblia que trazem o seguinte texto lá em Deuteronômio, em 18, 10, 11, que é parte então usada para proferir os ataques. Veja só essa versão aqui. Não se deve achar em ti
alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que empregue adivinhação, algum praticante de magia ou quem procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita ou um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Como vocês puderam reparar, pessoal, está escrito nessa tradução, nessa versão, na verdade, né? Médium espírita, isso mesmo. Mas há uma outra tradução também, uma outra versão que condena o espiritismo. E a outra versão é essa aqui, olha só. Ninguém no teu meio faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ou se dê a encantamentos, aos augúrios, à adivinhação, à magia, ao feiticismo, ao espiritismo, aos sortilégios, à evocação dos mortos. E aqui, então, vocês viram a palavra espiritismo. E é interessante, né, pessoal, que o espiritismo apareça em Deuteronômio. E ele aparece em traduções, né, em versões mais modernas da Bíblia. Mas por que isso acontece? Porque apenas em versões mais atuais. Pessoal, olha só. Deuteronômio, segundo estimativas, começou a ser redigido no século 7 a.C., e ele teria tido então a sua redação final entre os séculos 6 e 5 a.C., tá? Agora veja, a palavra espiritismo ou espírita, ela vem da codificação do espiritismo, que ocorreu no ano de 1857, ou seja, nunca, em hipótese nenhuma, a palavra espiritismo ou espírita foram escritas em Deuteronômio. Elas foram inseridas lá para que o combate ao espiritismo tivesse alguma legitimidade, né? Pois veja qual é a tradução correta, fiel de Deuteronômio 18, a tradução do hebraico. Veja só. Quando entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiros, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago ou semelhante, nem quem consulte o necromante e o adivinho, nem quem exija a presença dos mortos. Bom, pessoal, a versão original, né, a tradução do hebraico é bem diferente, então, daquelas duas versões, né? Mas mesmo nessa tradução original, nós vemos a proibição em relação à comunicação com os espíritos, né? E aquilo que é pregado, que isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio. Essa é a justificativa para os ataques ao espiritismo e aos espíritas. Mas veja só, pessoal, para que ocorra essa comunicação é preciso mediunidade, né? O médium, ele tem então a mediunidade desde quando ele nasceu, ou seja, a mediunidade é uma condição de algumas pessoas. E como Deus, nosso Pai de amor e de justiça, criaria pessoas, filhos, com essa condição, que é a mediunidade, uma condição demoníaca, nos dias atuais, né, pessoal, essa visão em relação a Deus não cabe mais para a maioria das pessoas, não é verdade? Mas aqui está uma informação muito importante, pessoal. Deuteronômio, ele trata das leis mosaicas e não das leis de Deus, ou das leis naturais, ou das leis divinas que estão presentes no Decálogo, que são, então, os 10 mandamentos. As leis mosaicas eram leis terrenas, materiais, que existiam para controlar a vida em sociedade. Moisés proibiu a comunicação do povo com os mortos pelo fato de, na época, as pessoas extremamente rudes, né, e ignorantes
elas não sabiam nada sobre mediunidade e poderiam manter contato com espíritos obsessores, e isso poderia trazer problemas naquela sociedade tão rude. E além disso, pessoal, se a gente considerar, né, a saída dos hebreus lá do Egito, por mais que o povo hebreu tenha mantido a sua unidade enquanto eram cativos dos egípcios, é óbvio que traços da cultura egípcia seriam integradas à vida daquelas pessoas, e a comunicação com os espíritos era comum no Egito. E Moisés e os líderes hebreus não queriam que nenhum traço da cultura egípcia chegasse até a terra prometida. E como fazer com que aquelas pessoas simples e rudes obedecessem? Através do medo, dizendo que os espíritos eram demônios e que Deus era quem estava proibindo, e quem não obedecesse queimaria no fogo eterno. Mas olha que coisa, pessoal, em Deuteronômio nós vemos Moisés elogiar a comunicação com os espíritos, quando ele elogiou Eldade e Medade, que, recebendo espíritos, profetizavam. Mas tudo bem, pessoal, não há problema nenhum no fato de Moisés ter feito isso, né, ter feito essas proibições, porque nós temos que entender que eram outros tempos. Mas o problema é hoje, quando as religiões tradicionais enxergam o mundo através dos olhos daqueles homens de milhares de anos atrás. E é isso que acontece. A Bíblia, ela é levada ao pé da letra pelas religiões tradicionais. Agora veja só então que interessante, se a Igreja Católica ela não aceita as práticas espíritas, pelo menos nós não vemos mais espíritas sendo excomungados. Mas infelizmente para pastores evangélicos ainda há essa questão de atacar o espiritismo, de nos atacar e nos condenar ao fogo eterno, como se nós já não precisássemos mais de Deus, pois nós temos essas pessoas que se julgam à altura dele para condenar ou para salvar quem quer que seja, pelo motivo que seja. E eu não estou falando mal aqui, pessoal, de nenhuma religião evangélica, tá? Tenho amigos evangélicos, familiares evangélicos, mas essa é uma verdade, e se você quiser comprovar, vá nos comentários de qualquer vídeo aqui do canal onde é falado sobre alguma passagem bíblica e veja você mesmo lá nos comentários nós sendo condenados ao fogo eterno por muitas dessas pessoas que se acham à altura de Deus para condenar ou salvar quem quer que seja. Agora, nós temos que entender que a Bíblia é sim um apanhado de comunicações espirituais, comunicações mediúnicas através de médiuns, e isso está em praticamente todos os livros da Bíblia. Por exemplo, pessoal, o anjo Gabriel que apareceu a Maria, né, mãe de Jesus, para contar a ela que ela seria mãe do nosso Salvador, e nós sabemos que os anjos, na verdade, são espíritos superiores, né? Espíritos evoluídos. Nós temos ainda o exemplo na citação de Paulo, né? Que diz que os espíritos dos profetas são subordinados aos próprios profetas. Na verdade, médiuns, né? Pois Paulo ainda dizia que se o profeta, que nós sabemos que é médium, não quiser dar passividade ou permissão para o espírito manifestar-se, não há manifestação. Ou seja, Paulo está aqui endossando a comunicação entre médium e espírito. Nós temos ainda, por exemplo, a passagem, né, quando o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, informando de que ele e sua esposa Isabel seriam os pais de João Batista. Nós temos ainda como exemplo os próprios 10 mandamentos, que nós podemos entender como o primeiro livro psicografado da história. Pessoal, são muitos exemplos de mediunidade e comunicação com os espíritos
na Bíblia, mas eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, só sobre esses casos que estão então na Bíblia. Mas então, pessoal, esse vídeo aqui não é para atacar nenhuma religião tradicional, é apenas para você que já estuda o espiritismo, você ter a certeza de que não há nada errado com a comunicação, né, entre médium e espírito, e para você que não conhece o espiritismo, mas está assistindo esse vídeo, para que você entenda também que Deus é um só, os caminhos até ele que são diferentes, e a questão da Bíblia é a interpretação que se dá a ela, uma interpretação ao pé da letra, enxergando o mundo hoje através dos olhos daqueles homens de milhares de anos. Isso gera preconceitos e gera equívocos ao interpretar e entender as mensagens da Bíblia. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!